Olá pessoal, então vamos para mais uma videoaula do canal sobre a disciplina de Introdução à Engenharia Química. Espero que vocês tenham gostado da última videoaula, que tenham compartilhado com os colegas e talvez tenha ajudado vocês, e principalmente tenha ajudado vocês na disciplina. Tudo bem? Então, sobre o que vai ser a aula de hoje? Vai ser sobre vários tópicos, no caso. Nós vamos iniciar com dimensões e unidades, explicando qual é a diferença entre elas. E vamos passar pelos sistemas de unidade, o que é um sistema de unidade. Depois eu vou falar o que são prefixos, no caso. E depois eu vou explicar como são as regras gerais de grafias e como você deve ser escrito de maneira certa as unidades. Então, sistemas de unidades e conversões de unidades. Então, por que tem um capítulo sobre isso no livro de Introdução à Engenharia Química? Bom, é que muitas das dificuldades e resoluções de exercícios, muitas vezes é por causa de você não se usar unidades nas equações. Porque a gente está habituado, desde o ensino fundamental e ensino médio, a gente não é acostumado a usar unidade quando você vai resolver a equação. É porque a gente costuma colocar um número puro e você acaba não sabendo o porquê daquilo, entende? Então na química e na física, normalmente sempre tem um significado aquilo que você está fazendo. Na matemática, muitas vezes o número é dimensional, muitas vezes é um número por ser um número, lá no caso, entende? Mas na química e na física ele sempre tem um significado. E esse significado, muitas vezes se juntando vários números com significado, ou seja, com unidades e suas dimensões, você consegue chegar a um resultado que você sabe fisicamente o que ele significa, pelo fato de ele estar com as unidades. Como essa seção do capítulo fala sobre dimensões e unidades, vamos falar o que é uma dimensão e diferenciá-la de unidades, ok? Uma dimensão, no caso, é toda a grandeza da física e da química está associada a uma ou demais dimensões, certo? Uma dimensão de uma grandeza é um conceito básico de uma medida dessa grandeza. E as unidades são os modos de expressar as dimensões das grandezas. Ok, falando assim fica meio confuso, né? Mas se eu mostrar um exemplo, vocês vão ver como isso é simples. Veja aqui, ó. Dimensões e unidades. Dimensão. Deixa eu ver aqui para baixo. Ó, dimensão é diferente de unidade, porque dimensão, comprimento. De uma dimensão comprimento, o comprimento pode ser expresso em metros, pé, polegada, certo? A unidade é um modo de expressão de uma dimensão. Massa. Massa é uma dimensão. Ela pode ser expressa em quilograma, libra-massa, hora não. Tempo pode ser expresso em horas, dias, segundos, minutos, em várias formas. Temperatura. Bom, temperatura pode ser expressa em Kelvin e Celsius. E quantidade de matéria normalmente é expressa em mols, só em mols. E vejo que foi adotado um símbolo para cada uma dessas dimensões. Dimensão de comprimento vai ser o L, para massa o M, para tempo T e para temperatura o θ. Ok? Isso vai ser útil para quando a gente for fazer cálculos com as dimensões. Tudo bem? Tá, agora que a gente já passou sobre dimensões e unidades, qual seria o próximo tópico? Operações com dimensões. Operações com dimensões? Como assim? Então, essa é a parte legal. Porque você pode manipular as dimensões como você manipula números. Nesse caso, é como se você estivesse manipulando incógnitas. Tudo bem? Então, as regras gerais para operações com dimensões. São duas regras. Como eu escrevi aqui. Duas grandezas podem ser somadas ou subtraídas desde que elas tenham a mesma dimensão. Como assim? Já tem um exemplo. Vamos citar a segunda regra e daí vem os dois exemplos. Ok? Segunda regra. Duas grandezas podem ser multiplicadas ou divididas, dando origem a outras grandezas. Aí, agora vamos para o exemplo. Primeiro exemplo. Veja. Metro é de qual dimensão? Dimensão de comprimento. Quilograma é de qual dimensão? Massa. Elas estão na mesma dimensão? Não. Como elas não estão na mesma dimensão, esse cálculo aqui, 10 metros mais 2 quilogramas, isso aqui é errado. Isso aqui não pode acontecer. Segundo a nossa regra número 1 aqui. Tudo bem? Agora, vamos para o segundo exemplo.
metro mais centímetros. Metros é de qual dimensão? Comprimento. Centímetros é de qual dimensão? Comprimento. Então, você pode somar metros com centímetros. Mas espera lá, metros está em metros. Centímetros está em centímetros. Metros e centímetros são unidades diferentes. Então, não podem ser somadas. Unidades diferentes não podem ser somadas. Só que você pode converter metros em centímetros ou centímetros em metros. E essa parte eu vou explicar para frente. Ok? Aqui é simples, né, de ver. Metros e centímetros são unidades simples. Segundo exemplo. Aqui ficou um pouco mais claro. Grandeza, dimensão e unidade. Tudo bem? Grandeza, comprimento. Agora isso aqui é multiplicação da segunda regra. Comprimento vezes comprimento vai dar uma área. Então L vezes L vai dar L ao quadrado. Tá vendo? Quando você multiplica as dimensões, você pode formar uma nova grandeza, que nesse caso é a área. E as unidades, daí como você já fez o cálculo com a dimensão, é só você substituir a unidade que você vai utilizar. Nesse caso eu coloquei metros, mas podia ser centímetros, podia ser milímetros, podia ser polegada, podia ser pé, ok? Então, metro vezes metro igual a metro ao quadrado. Tudo bem? Agora sobre divisões. Veja, nós temos a grandeza comprimento pelo tempo. O que é comprimento pelo tempo? Ou seja, espaço por um determinado tempo. Bom, isso é velocidade. Então velocidade pode ser expressa assim. Sim, essa é a definição de velocidade. Ou seja, comprimento pelo tempo. Dimensão de comprimento pela dimensão do tempo. L sobre T. A unidade, que poderia ser pés, metros. Nesse caso eu coloquei metros, que é a do SI. Pelo tempo, que é segundos. Então, a velocidade aqui está sendo expressa em metros por segundo. Tudo bem? E o terceiro exemplo, que é muito comum também na engenharia ou na química, na física, em qualquer área, é acontecer de ter duas dimensões iguais. E nesse caso aqui estão em unidades iguais. Veja, 2 metros divididos por 1 metro. Ou seja, o que você vai fazer? Como diz, você vai cortar metro com metro e vai se tornar só o 2, que é um número adimensional. É muito comum. Tem muitos números adimensionais importantes na área das ciências. Pelo fato de nós termos muitas unidades para uma dimensão, o que foi criado? Foram criados sistemas de unidades, que nada mais são do que conjuntos de unidades. Ou seja, são conjuntos de unidades que conseguem se referir à maior parte dos casos físicos ou químicos, e aí que entra a diferença, porque como cada um poderia desenvolver seu conjunto de unidades, seu sistema de unidades, existem vários tipos de sistemas, tudo bem? E eles são separados em dois. As suas unidades são separadas em unidades de base e unidades derivadas. As unidades de base são suas unidades como se fossem suas unidades principais, e as unidades derivadas são as unidades derivadas, no caso, que são aquelas unidades que são formadas pela junção de duas ou mais unidades de base. E os sistemas de unidades podem ser divididos em dois tipos. Como assim? Tá. Então, os sistemas de unidades podem ser divididos em sistemas absolutos e sistemas gravitacionais ou técnicos. Principal diferença entre eles: unidades bases e unidades derivadas. Essa é a diferença. As unidades bases em um sistema absoluto é comprimento, tempo e massa. Uma unidade derivada principal é a força. Já em sistema gravitacional, ocorre uma inversão aqui. Sistema gravitacional, aqui é igual, aqui é igual. Só que aqui está a diferença. No sistema gravitacional, uma unidade base é a força, enquanto uma derivada é a massa. Tudo bem? Gravitacional ou técnico. Só que tem um outro sistema que ele faz uma junção entre esses dois, que ele é chamado de sistema misto, porque ele faz uma coisa bem estranha. Ele pega a força e a massa e ele coloca como unidade base. Mas como assim? Então, ele pega a força e iguala a massa. Então, o valor numérico da força é igual ao valor numérico da massa. E eu acho que é por causa desse tipo de sistema que ocasiona muita confusão entre as pessoas sobre peso, massa, coisas assim. Então, o sistema de unidade
mais conhecido, no caso, é o Sistema Internacional de Unidades, que ele foi baseado no antigo MKS, metro, quilo, quilograma, segundo. E ele é o único que tem na base 7 unidades. Então, o SI possui uma base com 7 unidades dimensionalmente independentes umas das outras. E todas as derivadas, todas as outras coisas constantes físicas, todas as outras explicações químicas e físicas podem ser expressas através de junções das 7 unidades básicas, multiplicação, divisão, assim. E todas as unidades derivadas podem ser escritas sem constantes de proporcionalidade. Não precisa você incluir uma constante para você tornar aquele resultado coerente. Eu vou colocar as 7 aqui, mas vocês podem pesquisar na internet por aí. Tem todas elas escritas de maneira mais... Tem tabelinhas, tudo bem bonitinho. Então, a dimensão base de comprimento é o metro, símbolo M minúsculo. Massa quilograma, kg. Tempo segundo, S. Esse é o S minúsculo meu, tudo bem? Às vezes eu faço ele assim também. Eu não sigo muito padrão. Corrente elétrica é o ampere. Agora veja essa diferença aqui, ó. A unidade é escrita ampere com A minúsculo, enquanto o símbolo é A maiúsculo. Isso aqui tá certo, tudo bem? Isso também é uma regra de grafia delas. Quando a unidade é derivada de um nome próprio, no caso, quando você vai escrever o nome da unidade, você vai escrever minúsculo. Só que quando você vai colocar o símbolo, vai ser maiúsculo. Certo? Temperatura, Kelvin. Esse é meu K minúsculo, esse é meu K maiúsculo. Quantidade de matéria é mol, e o símbolo é mol. E intensidade luminosa é candela, e o símbolo é CD. C minúsculo e D minúsculo. Agora uma parte bem simples aqui sobre grafia de unidades. É só um modo de você padronizar para que todo mundo consiga entender o que você está querendo dizer com aquilo que você escreveu. Então, aqui, como eu já expliquei agora há pouco, metro, M minúsculo, metro, mol, mol, segundo é segundo, e Kelvin, veja, K maiúsculo, nome da unidade, K minúsculo. Ampere, A maiúsculo, unidade, A minúsculo. Pascal, Pascal é um nome próprio. A unidade fica P maiúsculo e quando você vai escrever, o símbolo fica P maiúsculo e o nome da unidade fica P minúsculo. Tudo bem? Agora umas coisas aqui. Unidade você não deriva ela, não existe plural. Você pode falar quilômetros, mas você quando for escrever 10 km, 10 quilômetros, você vai falar 10 quilômetros. Mas você não vai escrever 10 quilômetros. Você não vai colocar plural nela. Hora é hora, por 20 hora, 20 horas no caso, mas você não vai escrever 20 horas. Tudo bem? Para quilograma serve a mesma coisa, não existe esse tipo de unidade. Isso aqui é errado. Agora, maneiras de escrever divisões. Você pode escrever ela de 3 formas diferentes. Você pode escrever com expoentes, pode escrever com a barra e pode escrever como uma divisão, de fato. Aqui no caso é metro por segundo, ou seja, metro vezes segundo menos 1 é igual a metro por segundo, que é igual a metro por segundo. Tudo bem? Aqui também, ó. Watts. Veja, tudo isso aqui é a parte de baixo, ó. Então você pega e traça a divisão, a barra de divisão, e coloca entre parênteses toda a parte de baixo. Esse símbolo aqui é porque essa unidade está multiplicando essa. Ou você pode escrever assim também. Watts vezes metro a menos 2 vezes Kelvin a menos 1. Ou pode ser escrito assim também. E os prefixos. Veja a grande diferença entre esse Kelvin aqui e esse aqui que é de quilo, que é de 10 a terceira. Veja, o prefixo não tem um símbolo aqui, não tem um ponto aqui multiplicando, ou seja, aqui é kilovolts, tudo bem? Não é Kelvin volts. E aqui é milímetros, não é metro, no caso. Quilons, miliampere, kilonewtons, centímetros no caso.
Tudo bem? Ó, veja, aqui tem a multiplicação entre eles, porque essa unidade está multiplicando essa, de fato, ó, essa está multiplicando essa, mas esses aqui são prefixos. Tudo bem? E quanto à lista de prefixos, vocês podem procurar na internet, porque eu não vou passar uma tabela gigante aqui só para vocês olharem e não dá tempo de vocês memorizarem tudo aquilo. Mas os prefixos que eu mais vou utilizar, no caso, é quilo, que é igual a 10 à terceira. Mili, que é igual a 10 a menos 3. Mega, 10 à sexta. E micro, que é igual a 10 a menos 6. E talvez eu use nano, mas acho bem pouco provável. Nano só. 10 a menos 9. Tudo bem? Se vocês procurarem na internet, tem as tabelas que são reconhecidas pelo SI, no caso. Mas vocês podem notar que elas sempre vão de 3 em 3, ó. Tudo bem, ó. Menos 9, menos 6, menos 3, 3, 6. São sempre de 3 em 3. Tudo bem? Procure uma tabela aí, vocês vão achar. É simples achar. Se vocês quiserem, faz o seguinte, eu vou deixar na descrição aqui uma tabela em PDF para vocês verem. Agora uma coisa que é muito difícil alguém fazer isso, mas para evitar já vou deixar claro. Você não pode colocar prefixo multiplicando prefixo. Que nem aqui, ó. Veja, quilômetros. Entendeu? Quilômetros. Isso não pode acontecer. Porque veja, quilômetros. Você pode pegar e fazer assim, ó. Que é a forma mais fácil de você ver se está fazendo alguma coisa errada. O que é quilo? 10 à terceira. O que é quilo? 10 à terceira. Certo? Então 10 à terceira com 10 à terceira é igual a 10 à sexta metros. O que é igual a 10 à sexta metros? Mega 10 à sexta. Então você pode colocar mega metros por hora. Tudo bem? Aqui. Quilo, 10 à terceira. É mili vezes mili. 10 a menos 3. 10 à terceira com 10 a menos 3. Igual a 1. Então, fica a mesma coisa que 1 ampere. Tudo bem? Não coloca prefixo multiplicando prefixo. Tudo bem? Agora, essa parte aqui, você tem que tomar muito cuidado. Pelo seguinte fato. Centímetros cúbicos. Veja, 1 centímetro cúbico é igual a 1 10 a menos 2 metros cúbicos, que é igual a 10 a menos 6 metros cúbicos. E você não pode fazer assim, 1 centímetro cúbico é igual a 1 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Aí fica que 1 centímetro cúbico é igual a 10 a menos 2 metros cúbicos. Isso aqui está errado. Ou seja, toda vez que você for escrever, que nem aqui, quando você coloca quilômetros ao quadrado, esse aqui, ó, veja, isso aqui é tudo a mesma coisa, entende? Não é isso que você está escrevendo. Tudo bem? Esse 2 está elevando tudo ao quadrado. Então, quando você coloca quilômetros quadrados, é igual a 10 à terceira metros quadrados. Aqui. Tudo isso aqui é ao quadrado. Agora você leva isso aqui ao quadrado e tem seu resultado, no caso que vai dar 10 à sexta metros quadrados. Certo? Aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí e avisa os colegas. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.